Era uma vez um casal de velhos. Eles viviam numa aldeia, em uma região montanhosa. Era um lugar bem fresco, verde, sonoro, barulho de pássaro, de nascentes. Todas as manhãs eles iam para um lugar ainda mais bonito, assim, no topo de uma montanha. Ali eles esperavam a luz chegar na terra e agradeciam. Agradeciam juntos todas as belezas da vida. E foi assim, numa manhã de céu aberto, que os dois ouviram um barulho. Era um choro de bebê. Ficaram em silêncio para ouvir de onde vinha e parecia que vinha de todos os lugares. Eles até acharam que era uma brincadeira do povo da aldeia, porque todo mundo lá sabia que os dois queriam muito ser pai e mãe. Foram investigar, cada um foi para um lado. E quando voltaram, juntos eles disseram: "Olha o que encontrei." Cada um trazia um bebezinho no colo. E quando colocaram um assim ao lado do outro, puderam ver que eram gêmeos. Levaram os bebês para os anciãos ali, o conselho da aldeia. E os velhos disseram que, bom, eles podiam ficar caso ninguém aparecesse nos próximos 4 dias para dizer que era pai ou mãe daquelas crianças. E assim foi feito. Ninguém apareceu, eles começaram a cuidar dos gêmeos. Eram crianças tão diferentes, elas cresciam muito rápido. Logo eles já estavam andando no mato sem se machucar. Os dois sabiam qual planta era de comer, qual planta era de curar. Tudo que era manual, o barro, os tecidos, as pinturas, eles já sabiam fazer. Cantavam muito bem. E eles só brincavam um com o outro. Dançavam com as borboletas, comiam flores. E todos ali sabiam que os dois falavam a linguagem dos bichos, também das estrelas e também das plantas. Logo eles não tinham mais nada para ensinar para os gêmeos. Então eles resolveram levar os gêmeos para um lugar sagrado, para que aprendessem tudo que fosse bom para eles. E eles foram para esse lugar. Não demorou muito tempo, eles voltaram. E quando eles voltaram já eram grandes, pessoas adultas. E voltaram tão diferentes. Eles agora tinham o corpo pintado de listras preto e branco. Na cabeça eles levavam uma coroa de palha de milho. E eles chegaram fazendo malabarismos, acrobacias, ficavam fazendo coisas engraçadas. Eles eram palhaços. E as pessoas riam. Há quanto tempo aquelas pessoas não riam? Aquele riso solto. Só uma pessoa não ria. Ali naquele lugar tinha um feiticeiro, um homem muito maléfico, muito mesmo. Só com o olhar, ele fazia as plantas murcharem, plantas recém-plantadas. Dizem até que ele matava recém-nascidos, só com um jeito de olhar. Ele tentou fazer mal para os gêmeos, mas não conseguiu. Parecia que eles tinham algum tipo de proteção. Então ele chamou os dois para um duelo. Ele não suportava mais aquilo, chamou os dois para um duelo. Disse que no dia e hora marcados eles iam fazer uma competição, quem perdesse tinha que sair da aldeia. Dito e feito. Até chegar nesse momento, os gêmeos se prepararam. Eles se prepararam fazendo jejum, meditando, treinando suas habilidades. De modo que naquele dia, naquela hora, eles estavam prontos. Eles foram chegando ali no centro da praça, estava todo mundo ali para assistir o duelo. As pessoas estavam com muito medo, mas quando eles chegaram, todo mundo riu. Porque eles já vieram fazendo suas palhaçadas, dessa vez com um penacho de palha de milho na cabeça, fazendo aquelas travessuras, e as pessoas esqueceram do medo. Elas só riram. Só que aí o feiticeiro falou: "Basta." E os dois disseram: "Pode começar." Nesse momento, o feiticeiro pegou uma botija de barro, soprou dentro da botija e começou a brotar água, verter água. E aquela água foi caindo no solo e por onde a água passava nasciam frutos. Frutos maravilhosos, polpudos, vistosos, frutos de todos os tipos.
E a água foi correndo, correndo, correndo. Quando a água parou de correr, aqueles frutos todos que tinham nascido morreram. E todos aplaudiram, aplaudiram, e os gêmeos falaram: nossa, que maravilha, parabéns, parabéns, parabéns. Pena que o que você fez durou tão pouco. E as pessoas riram, riram, e ele ficou muito mais furioso. E disse: agora vocês, quero ver. Então um disse para o outro: irmãozinho menor, vai lá pegar um punhado de cinzas que eu vou aqui fazer uma nuvem. E o outro disse: ah, tá bom, irmãozinho menor. Eles ficavam falando assim, irmãozinho menor, ninguém sabia que tinha saído primeiro da barriga. E aí ele foi, buscou cinza, bastante cinza, só que quando ele chegou com a cinza, ele tropeçou e soprou no rosto do outro, que tossia, espirrava, ficou com a cara toda suja. E as pessoas, quá, 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 rindo muito, rindo. Olha, aquilo ali era muito sério, mas as pessoas não deixavam de rir. E riam, e eles começaram a jogar cinza um no rosto do outro. Até que depois disso, um começou a falar baixo. Baixo e pausado. Esse começou a falar dos tipos de nuvens que ele já tinha visto. As nuvens gordinhas, as mais compridas, aquelas bem ralinhas, que parecem um bordado, aquelas que acontecem como um risco no céu. E o outro começou a falar do que acontece antes da chuva cair, como a chuva se anuncia às vezes com calor, e como depois da chuva as plantas se sentem assim alegres. E assim foi, cada um dizendo coisas em que as pessoas começaram a ouvir em total concentração. Falaram do arco-íris, falaram do clarão dos relâmpagos, dos trovões. Quando um disse: me dê aqui um punhado de cinzas, e soprou. E quando ele soprou, fez-se a nuvem, uma imensa nuvem ali no céu. E a nuvem começou a cair em forma de chuva. E as pessoas ficaram felizes, porque há tempos não chovia naquele lugar. Todos celebraram aquela chuva. Só que também raios e trovões começaram a descer. Aquele clarão assustou as pessoas. É claro que ia cair uma baita tempestade. E quando a tempestade começou a cair com toda a força, cada um foi para sua casa com medo do que podia acontecer. E aquela chuva forte caiu a noite inteira, sem parar. No outro dia, quando eles saíram de casa e foram ali em direção à praça, o feiticeiro estava lá, fulminado por um raio, morto. Quando as pessoas viam que ele tinha morrido, elas puderam descansar. E os gêmeos palhaços cuidaram ali daquele povo durante muito e muito tempo. Essa é a primeira história que se tem notícia de sábios palhaços. Muitos outros vieram, e assim sempre será.